Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre auditoria versus perícia. Você sabe qual é o objetivo de cada uma e qual melhor vai se adequar ao seu condomínio, ao objetivo dos trabalhos? Vamos lá! Não existe norma contábil e de auditoria específica para condomínios. Dessa forma, precisamos seguir uma mescla de normas, de demonstrações financeiras para conseguir chegar no resultado satisfatório numa auditoria de condomínios, ou seja, um relatório de auditoria que traga informações relevantes sobre as demonstrações financeiras e os atos praticados no condomínio. Utilizamos a NBC-TR 2400, que trata de revisão das demonstrações financeiras da entidade, e a ITG 2002. Essa sim trata de normas contábeis, e procedimentos de auditoria sobre entidades sem finalidade de lucro. Todavia, ela não traz uma especificação sobre condomínios, e sim sobre a associação. E qual a diferença? O porquê que a ITG 2002 ela não é a norma para condomínios? Porque ela trata de demonstrações financeiras sobre o regime de competência. De condomínios, geralmente, ele é realizado por regime de caixa. Embora associações também costumam adotar os dois procedimentos, os dois regimes contábeis. Um porque é obrigatório, que é o regime de competência, ou seja, balanço, ativo, passivos e o DR, demonstrações de resultado, que é a receita e despesa, e os condomínios, caixa, que é tudo aquilo que entrou e tudo aquilo que saiu num período, geralmente no período de 30 dias, do 1 ao dia 30 do mês, lógico, com as variáveis de 31 e 28 de fevereiro. Perícia. A perícia ela possui uma norma específica que é a NBC TP01. Mas onde queremos chegar nesse vídeo? Numa auditoria que envolva investigação sobre fraude, o ideal é que seja feita uma perícia. Por quê? Na auditoria você precisa seguir os moldes de um relatório de demonstrações financeiras e contábeis. Ou seja, já existe um modelo pré-determinado que precisa ser seguido, que seria demonstrações financeiras, nota explicativa, opinião do auditor, antigamente chamado de parecer, e depois uma carta de recomendações sobre aquelas irregularidades, fragilidades identificadas. Então, quando você envolve uma auditoria de cunho investigativo, qual é a desvantagem de você emitir um relatório de auditoria? Primeiro que a opinião do auditor ela segue um modelo, que ele é um pouco quadrado, precisa ser seguido aquilo, e nem sempre a conclusão traz uma objetividade que todos entendam. Por vezes o usuário da informação, quando eu digo usuário, os condôminos, o síndico e até o juiz, se entrar com uma ação, o que geralmente ocorre quando é uma auditoria investigativa, porque já existe desconfianças grandes e a análise do auditor, do perito, apenas confirma e complementa aquelas discrepâncias ocorridas. O juiz geralmente não entende o relatório, porque ele não está familiarizado com alguns termos técnicos que precisam ser seguidos. Logo, a chance dele solicitar um perito judicial é maior. Já quando efetuamos a perícia extrajudicial, você entrega um laudo que o perito deve seguir algumas normas, mas de forma geral ele tem a possibilidade de escrever de forma mais livre os aspectos, É lógico que não é de maneira coloquial, deve ser uma maneira polida,
formal, porque trata-se de um documento de fé pública que será apresentado muito provavelmente para o juiz. Então, quando você opta por fazer uma perícia extrajudicial ao invés da auditoria, inclusive o risco do juiz pedir uma nova perícia judicial é menor, porque ele já entende do que se trata o laudo e quais as informações que estão ali, porque elas são mais objetivas, estão escritas de forma mais objetiva. O laudo pericial ele lhe permite escrever uma conclusão, né? A mão livre, de forma polida, como eu falei, mas objetiva. Já o relatório de auditoria, não, você tem que seguir alguns parâmetros, geralmente técnicos, que somente um profissional da área contábil ou de auditoria, que tem o melhor conhecimento na área, é um especialista na área, que entende de fato o que está escrito ali e qual que foi a opinião do auditor. Por exemplo, o relatório de auditoria, você tem três modelos básicos, né, de opinião. É aprovado, aprovado com ressalva e reprovado. E aí existe também outros aspectos, inclusive de abstenção de opinião. Mas geralmente a abstenção de opinião não se encaixa em trabalho de auditoria de condomínio e muito menos quando trata-se de uma apuração de possível fraude, né? Já a perícia, você tem a conclusão e você escreve de maneira objetiva se você aprova ou não aprova as contas e o porquê que não aprova as contas, demonstrando analiticamente, ponto a ponto, inclusive o montante envolvido daquilo. Já a auditoria você tem que seguir alguns passos que deixam um relatório técnico, mas pouco objetivo para ser utilizado em ações contra um possível síndico que fraudou o condomínio ou agiu com negligência e até contra a administradora. Ok, pessoal? Era basicamente isso que nós gostaríamos de dizer, né, sobre a diferença entre auditoria e perícia e quais momentos que elas são eficazes, né, cada um para a outra. Auditoria, legal para prestação de contas e para auditoria preventiva, que é aquela auditoria de acompanhamento mensal, onde vai sendo reportado eventuais erros à atual gestão e ela vai corrigindo de modo que na Assembleia Geral Ordinária de Aprovação de Contas não existe nenhuma pendência relevante e possa ser aprovado sem ressalva, sem nenhum problema, né? Ou seja, a auditoria em condomínios, o principal objetivo dela, no que concerne a auditoria, é auxiliar a gestão em aperfeiçoar, em trazer transparência. Agora, quando trata de eventos passados, onde há desconfiança de práticas fraudulentas, então o mais adequado realmente é a perícia, por questões de aspectos que eu disse. Agilidade na ação, economia de um eventual perito judicial e objetividade da informação. Espero ter sido esclarecedor e quando você for fazer uma cotação, um trabalho, entenda o que é auditoria e o que é a perícia e escolha a melhor opção. Isso acontece muito, inclusive tivemos aí uma cliente que ela pediu uma auditoria, nós propomos uma perícia e ela acabou resistente porque ela queria naquele trabalho não só levantar as fraudes, como ter recomendações de melhorias, né? E precisa entender que quando você faz uma apuração sobre fraudes, o objetivo principal é levantar as fraudes e não assessorar o condomínio quanto às melhores práticas, né? Para as melhores práticas existe auditoria preventiva ou até uma consultoria para ajudar as melhores práticas da gestão, né, de procedimentos como formalização de contrato, cotações, aprovações em assembleias, né, limites do síndico perante a convenção
perante o Código Civil. Esse é o objetivo da auditoria. Mas quando você quer apurar fraudes, melhor que se faça uma perícia, porque é esse tipo de relatório, esse tipo de laudo que o judiciário está acostumado, que será mais objetivo, mais eficaz. Ok, pessoal? Até a próxima!